ataque informático ao Serviço de Saúde aconteceu há mais de uma semana, mas ainda há consequências que se mantêm. O ciberataque afetou hospitais e centros de saúde, com um bloqueio no acesso aos processos dos utentes. O Serviço de Cibersegurança indicou que o tempo de recuperação do ataque seria prolongado, deixando em aberto a possibilidade dos dados pessoais terem sido expostos. Alguns serviços foram retomados, mas em formato de papel, sem acesso aos dados clínicos dos doentes. O Laboratório de Patologia Clínica aumentou a capacidade de realização de análises clínicas, mas aos médicos é recomendada prescrição criteriosa. O assunto está em debate esta noite no programa Tema da Semana. Temos uma saúde mais lenta na região. Do vosso ponto de vista, quais são as grandes preocupações dos enfermeiros? Olha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para estar aqui e cumprimentar também não só o auditório, mas os meus colegas aqui de painel. E depois gostaria de ter aqui um ponto prévio, 3 notas muito breves. Em primeiro lugar, obviamente, condenar este ato, este ciberataque, que se trata de um ato terrorista, em nosso entendimento. Em segundo lugar, lembrar que tudo o que foi dito, a nossa necessidade de acesso aos dados é para estarmos munidos da mais completa informação para tomar as melhores decisões, visando uma segurança nos cuidados que prestamos. Portanto, não queremos aceder aos dados porque queremos aceder aos dados, mas aceder ao máximo de dados necessários para tomar as decisões, como o Dr. Júlio também já deu nota, para tomar as melhores decisões em tempo útil, no sentido de prestar os melhores cuidados e com segurança aos utentes. E em terceiro lugar, mas não sendo o último, agradecer o empenho e a dedicação e a resiliência de todos os profissionais, porque depois de 3 anos de pandemia, onde foi necessária uma adaptação e uma readaptação ao segundo, os profissionais vêm-se confrontados agora com um novo desafio e só muita resiliência e só muita capacidade de serviço, de missão e de responsabilidade permite dar resposta aos nossos utentes. E antes de avançarmos, como é que foi lidar nos primeiros dias com esta situação? Os enfermeiros estão na linha da frente. Sim, muito difícil, mas curiosamente nós temos acompanhado desde domingo no terreno, nos serviços todos, o sentir dos nossos colegas. E o que nos foi transmitido, obviamente, uma preocupação enorme por não se poder aceder aos dados para tomar as melhores decisões e prestar cuidados aos utentes em segurança. Mas, curiosamente, é transversal a todos os serviços o papel dos enfermeiros mais experientes que, no passado, trabalharam em suporte de papel. E então, rapidamente, essa é uma característica dos enfermeiros, é a capacidade de adaptação ao segundo. E a criatividade neste sentido, que é o utente está no centro, é preciso encontrar as melhores estratégias para prestar cuidados e foi transversal nos serviços todos os enfermeiros, mais jovens e menos jovens, salientarem esta qualidade da experiência de ter trabalhado com o papel e rapidamente se construiu um processo em suporte de papel e foram muitos enfermeiros que inclusivamente ajudaram jovens médicos que não utilizaram este sistema a lidar com eles, a preencher requisições, enfim. Para muitos profissionais, os mais novos, foi talvez a primeira experiência em papel. Talvez sim, mas sabe uma coisa, deixe-me dizer-lhe também que estes momentos de crise também trazem a nu as potencialidades ou as fragilidades dos trabalhos em equipa. E o que constatamos até agora... mais fragilidades ou não? As fragilidades que sempre aparecem, mas também as potencialidades e de perceber que nós estamos direcionados para tratamento e cuidado de pessoas frágeis e vulneráveis. Portanto, há que criar aqui uma série de sinergias e diminuir as entropias que sempre nos chegam, mas diminuí-las trabalhando em equipa. Respeitando a área de intervenção de cada um, obviamente, mas um trabalho em equipa onde todos estamos a trabalhar para o mesmo, no sentido de minimizar o impacto que é
na segurança dos cuidados e na qualidade dos mesmos. Em relação à mortalidade, em relação a toda esta dinâmica e também, há pouco falava na questão das fragilidades, este ciberataque vai colocar ao de cima a fragilidade que é a falta de informação ou de formação das pessoas sobre saúde, a literacia. Sim, muitas pessoas desconhecem o que tomam ou as doenças que têm também. Podemos, face à interpelação que está a colocar, podemos olhar aqui de várias formas, mas eu gostaria de ir à questão do erro. Não é por ter havido um cyberataque que o erro não esteja presente. A evidência que nos diz, por exemplo, só em relação à questão da medicação, da terapêutica, os estudos que nos dizem é que nas transcrições, por exemplo, em suporte de papel, se eu não tenho uma prescrição feita com uma letra, como dizia o Dr. Júlio, com uma letra clarificada, com identificação do prescritor, com a dose certa e tudo mais, e se isso não é validado, diz-nos a evidência que o erro nesse evento dispara. E, consequentemente, pode haver mortalidade. Portanto, não precisamos de um ciberataque para constatar isto, porque isto está aí publicado nas revistas de maior impacto e diz-nos isto. Obviamente que, face a uma condição destas, é expectável que o erro aumente, até por outras razões que não são estas também. Porque obriga as pessoas a estarem muito mais atentas. Algumas delas vêm de 3 anos de pandemia, nunca é demais dizer isto, exaustas, cansadas. Portanto, a atenção pode diminuir e o erro está aí, mas isto é transversal. Portanto, a questão do erro é esta. Depois, a questão da fragilidade, obviamente, nós podemos ter, ou melhor, os sistemas digitalizados e de topo não são imunes a fragilidades. Nós temos que ter esta consciência. Da mesma forma que um processo em suporte de papel que foi progressivamente digitalizado e que vem facilitar tremendamente todo o trabalho e garantir e oferecer maior segurança às pessoas, não é infalível, nem é não vulnerável. Não, os sistemas são vulneráveis. Os sistemas são, tal como as pessoas são vulneráveis, não é? E, portanto, eu posso ter o melhor sistema e, às vezes, a maior fragilidade. Eu há dias li uma entrevista a um especialista nesta ordem que dizia que poderemos ter os sistemas o mais desenvolvidos possível se não formamos as pessoas e formar as pessoas, os utilizadores, no sentido de os alertar para aquilo que lhes pode chegar e que, por distração, podem clicar, ou acessos indevidos, que nos dias de hoje não é assim tão difícil, tornam o sistema frágil. Portanto, é muito importante formar os recursos humanos, médicos e enfermeiros. Aqui na região há instituições, nomeadamente a instituição onde eu trabalho, que têm essa preocupação, ir fazendo os seus upgrades e alertando sistematicamente os seus funcionários para fragilidades dos sistemas e atenção. Já agora gostaria de dizer também que também podemos chamar aqui uma fragilidade que pode desencadear o erro, ou, por outro lado, tornar as pessoas impacientes, o utente impaciente. Repare, quem está doente, todo o tempo conta. E nós queremos ser tratados e cuidados em tempo útil. Portanto, ter neste momento um suporte em papel torna tudo mais lento. Muito mais lento. Repara, se eu tenho tudo em papel, se o meu par está a necessitar do processo para fazer o registro, eu não posso em simultâneo ter o processo. Portanto, isto vai demorar. O que é que nós temos de relatos dos nossos colegas? Há pessoas que não compreenderam ainda, que têm alguma dificuldade. É marginal, e há outros utentes e famílias que compreendem e que são resilientes também e que compreendem. Mas, obviamente, em matéria de cuidados de saúde, nós queremos agilizar os processos. Já agora também dizer que, em relação, de facto, aos resultados laboratoriais, quer dizer, uma coisa é eu, em termos informáticos, clicar e ter
o resultado analítico, porque eu, enfermeiro, necessito os resultados analíticos para tomar decisões. Eu, se tenho que fazer um primeiro levanto de um doente num pós-cirúrgico, eu preciso de aceder às análises para saber se este doente, do ponto de vista da hemoglobina, se tem valores de hemoglobina que me permitam fazer um levante em segurança ou não. Portanto, é fundamental. Estando em suporte de papel, obriga a mais recursos, a mais movimentação, indo ao laboratório buscá-los em suporte de papel, e coloca-se aqui uma outra questão muito importante, que é a questão também da privacidade dos dados. Portanto, os resultados terão que sair dos laboratórios dentro de envelopes, obrigatoriamente, por serviço, não sei, a instituição terá que definir como é que isso se vai processar. Mas não é compaginável que me saia um resultado do laboratório para ir para um determinado serviço e que vai em mão sem estar protegido. Portanto, há decisões simples que podem minimizar esse aspecto, garantindo às pessoas que os seus dados, dados os constrangimentos, continuarão a ser defendidos por nós e protegidos. Os enfermeiros, em relação à questão da privacidade dos dados, isso aprende-se desde a formação mais básica e são muito cuidadosos em relação a esse aspecto. E continuarão sempre a zelar pela privacidade dos dados dos utentes que cuidam. Sim, temos relatos também neste seguimento do que a doutora Nivalda referiu e claro que nos preocupa bastante. Não deixa de ser uma exposição privada de um dado que é privado, que é sensível, que é privado. E, claro, estando os nossos dados todos no sistema, utentes e profissionais ficam com esta vulnerabilidade e à mercê destes terroristas. Não me canso de o dizer. O que sofremos foi um atentado terrorista, em nosso entendimento, ao sistema. E da nossa parte tudo faremos para acompanhar, para suportar, para denunciar também e, claro, com a responsabilidade que nos assiste enquanto Ordem dos Enfermeiros, pois estaremos ao lado dos profissionais por quem somos responsáveis do ponto de vista institucional e denunciaremos as situações. Já agora deixe-me, porque estamos mesmo em reta final, deixar aqui duas notas breves finais. Uma delas é, de facto, pedir à população compreensão, mas também que confiem nos profissionais, nomeadamente nos enfermeiros. Aliás, como até agora têm feito. Portanto, que confiem no processo e nos cuidados que prestamos. E, obviamente, em relação às entidades governamentais, que tudo façam e que investiguem até às últimas consequências, se assim é possível, de modo a atribuir as responsabilidades. Por último, também dizer que pode-se ter aberto aqui uma janela de oportunidade. Ou melhor, a janela de oportunidade está aberta já há muito tempo, mas do ponto de vista da governação em saúde, talvez valha a pena, e na sequência do que foi dito aqui da questão da população, da informação da população, da literacia da população, se nós tivermos uma população esclarecida, educada, no sentido de caminharmos num paradigma salutogénico, vamos ter uma população mais esclarecida, mais satisfeita e menos inquieta, menos preocupada, e quando nos chegar aos pontos de cuidado e lhes perguntarmos, então este medicamento X para que é? Vão-nos dizer. E isto talvez seja, deixo este repto para pensarmos se há que olhar aqui com muita atenção toda a parte mais primária da saúde e um forte ênfase na educação da população, que agora lhe chamamos literacia, mas que significa educação para a saúde. Tema da semana. Ponto final no programa desta semana. Estaremos de volta de hoje a 8 dias para analisar mais um assunto da atualidade. Boa noite, fique bem.